Eis aqui o Grande Inquisidor de Fyodor Dostoiévski. Embora muita gente leia como um conto, e dá certo ler como um conto, na verdade trata-se de um capítulo do romance Irmãos Karamazovski de Dostoiévski, que foi publicado em 1880. É um dos capítulos mais fenomenais e reflexivos de toda a obra, não só do romance, mas de toda a obra de Dostoiévski. E de que trata este capítulo, O Grande Inquisidor? O teor do capítulo se passa entre dois irmãos, que é Ivan Karamazovski, que é o grande intelectual, o pensador em toda a obra, e Alyosha que tem tendências à religiosidade, é padre. E tem um terceiro irmão que é Dmitri, que representa a paixão, o desejo, a impulsividade. Ele não entra aqui. Enfim, então eles começam a falar sobre religião e Ivan diz: olha, Alyosha, eu estou desenvolvendo um poeminha, uma parábola ficcional. E Alyosha diz: conte-me, eu quero ouvir. Então Ivan começa a relatar. Imagine que Cristo resolve visitar os seus filhos e 15 séculos depois, em Sevilha, na Espanha, ele resolve descer à terra. E ele aparece. Ele aparece exatamente naquele período da Grande Inquisição em que centenas de pessoas eram mortas na fogueira com o poderio da Igreja dos Cardeais. E Cristo desce. Desce com a sua forma e aparência de 33 anos de idade. E quando ele desce, a multidão logo o reconhece. Só pode ser ele, é ele. Então as pessoas começam a se dirigir a ele e ele cura um cego. E um alarido gigante, as crianças deitam flores ao chão para Cristo passar. E até que uma criança em um caixão é levado para ele. E ele ressuscita a criança, diz Talita Cumi, mais uma vez. Então o grande cardeal, o grande inquisidor que vê tudo aquilo, se aproxima e observa que o milagre é verdadeiro, não há outra maneira, é ele, é ele. O inquisidor reconhece, a população reconhece, né? Mas o inquisidor, com um único gesto, manda que prendam-no. E assim, Cristo mais uma vez é preso. Prendam-no e levem ao calabouço. Faz-se um silêncio ensurdecedor. Cristo é preso e a multidão silencia, de temor, de terror do grande inquisidor. Cristo é o supedâneo da igreja. E aí está a primeira reflexão, porque há pessoas que usurpam esse poder. O cardeal é uma das, não só no aspecto religioso, mas no aspecto institucional. Há pessoas que sentem-se maior do que a própria instituição a que serve. Mas esse inquisidor, meia-noite, ele vai ter com Cristo no calabouço. E é aí onde se desenrola toda a história. Meia-noite, o cardeal entra na cela com uma lamparina e senta e olha para Cristo. E a primeira pergunta que ele faz: por que viestes nos atrapalhar? Não sabe que tudo que foi dito não pode ser desdito? Tudo que foi escrito nada pode ser acrescentado e retirado? Por que voltou? Ele é um velho de 90 anos, o cardeal. É alguém que chegou a um nível de espiritualidade tal, e ele chega a dizer que alimentou-se também de gafanhotos e de mel, fazendo alusão a João Batista, né, que atingiu o nirvana espiritual. Tal que chega a questionar o próprio Cristo, né? Aquele dia da grande tentação, aquele dia era o dia mais importante da humanidade, mas você fez tudo ao contrário. Quando foi lhe proposto para transformar pedra em pão, você deveria ter transformado pedra em pão e solucionado o grande problema da humanidade. As pessoas não querem liberdade. Naquele momento, quando você optou em não transformar o pão, você optou em dar liberdade e arbítrio ao homem. O homem não está apto, o homem quer servir, o homem quer certeza, o homem quer pão, o homem quer ver milagre. O homem é incompatível, ele quer um senhor para decidir o bem e o mal. O grande tormento do homem é ter que decidir sobre a sua própria liberdade. Então Cristo, ele preferiu dar arbítrio às pessoas a dar pão. E esse é um dos grandes questionamentos que o inquisidor faz ali a Cristo naquele momento. E segue reclamando com Cristo, reclamando: você preferiu ser amado livremente. Os homens não são assim. Você deveria entender que os homens não são assim. E quando foi proposto a você no alto, no pináculo, que se lançasse ao chão, você deveria ter se lançado. Por quê? Porque o homem precisa do milagre. Se você se lança, o milagre aconteceria. Então o homem não precisa somente de fé e de incertezas, o homem precisa de milagre. E nós, a igreja, nós estamos fazendo isso, completando a sua obra imperfeita que você deixou, a fim de liberdade. Nós escolhemos o Gládio de Roma, do César. Acredito que é quando Roma transforma o cristianismo em religião oficial e há uma imposição.
Então a igreja está arrebanhando, a igreja está juntando tudo em um balaio só, em uma liderança única, né? E nós levamos também o milagre, nós levamos as relíquias, as aparições. O homem precisa do pão, da relíquia, das aparições. O homem precisa ver o milagre para crer, porque a fé sem um milagre ela não subsiste. Então tudo isso é o cardeal falando para Cristo, né? Que naquele grande dia ele teria a prova. Se ele cede ao demônio, ele, em um ato de egoísmo, preferiu não. É uma coisa meio maluca, né? Mas é muito reflexivo e interessante a maneira como Dostoiévski escreve, né? E sobre a terceira tentação, que Cristo recusou os poderes, né, os reinos da terra, o inquisidor diz: você recusou. No momento que você recusou, você deixou a humanidade à deriva, fragmentada, sem um poder central que regesse tudo. E ele vai mostrando sempre que a liberdade é algo que é incompatível com o ser humano. Mas esse pensamento de Ivan, ele vem em toda a obra, né? É um indivíduo que ele desenvolve aquele pensamento: olha, se Deus não existe, tudo é permitido, é, ama a humanidade, mas odeia o ser humano. Então, assim, é dito isso a Cristo, mas Cristo, em momento algum, Cristo fala nada, Cristo somente olha para ele com um olhar de ternura. E isso deixa chateado e com raiva. Com raiva, você não vai dizer nada, eu não lhe amo, você não tem o meu amor, porque você fez tudo ao contrário. Nós estamos corrigindo sua obra, nós estamos juntando tudo. Levará um tempo, mas nós conseguiremos, por isso você tem que voltar. Você não precisa vir mais aqui. Porque esse mesmo povo que te seguiu, que te glorificou, em um único gesto amanhã você será queimado. Um único gesto meu você será queimado. E Cristo somente olha, um olhar de misericórdia, um olhar de amor. E no final o inquisidor diz: você não vai dizer nada. Você não vai dizer nada. E Cristo simplesmente levanta-se e beija-lhe os lábios. E aquilo estremece o cardeal, desconcerta o cardeal, que sem ação somente abre a porta da cela e diz: vá, vá e não retorne jamais, porque nós haveremos de concluir sua obra. Então é mais ou menos assim: se Cristo voltasse hoje, o que ele quer dizer isso? Embora a obra tenha sido escrita em 1880, Cristo seria preso mais uma vez e Cristo seria crucificado mais uma vez pelo próprio ser humano. Ivan é Ivan é um ponto alto também da obra, né, Irmãos Karamazov. Portanto, não trata-se somente de uma crítica ao poder atemporal da igreja, mas a condição humana sobre liberdade, sobre crença, sobre o milagre, sobre a materialidade. É um mundo de reflexão, o grande inquisidor. Você leva para o aspecto político, você leva para o aspecto religioso. É a condição humana de liberdade. Interessantíssimo. Você não perderá nada em ler O Grande Inquisidor. Abraço.